sangue de Jesus, e de dentro desse mesmo cálice subia majestosa Eucaristia. Em tua presença eu me sinto um mendigo sentado à mesa de um rei, e sem ter como pagar tamanha refeição, só posso dar-te eterna gratidão. O cálice e a rocha eram meu desejo também era. Bem-vindos, bem-vindas, irmãs e irmãos, para o nosso bate-papo sobre sacramentos. Hoje, a segunda parte sobre a Eucaristia. É uma alegria tê-los aqui conosco neste momento em que nós aprofundamos no sacramento da Eucaristia. Conceder que eu fique eternamente assim. Em tua presença eu me sinto um mendigo sentado à mesa de um rei, e sem ter como pagar tamanha refeição, só posso dar-te eterna gratidão. Cálice e a rocha meu desejo também era com ele ser seu só coração, meu Senhor. Bom dia, Patrícia Faria, bom dia, Sander, bom dia a todos aqueles que nos acompanham, Terezinha Altamiro. É uma alegria tê-los aqui conosco para esse nosso segundo bate-papo sobre a Eucaristia. Eucaristia, a Páscoa. Teológica, bíblica e liturgicamente, a Eucaristia é uma celebração pascal. Não só porque historicamente ela foi celebrada no dia da Páscoa, comemorando a libertação do povo hebreu. Não é uma coincidência histórica. Há um significado, uma realidade. A Páscoa, libertação dos hebreus, o cordeiro sacrificado e comido naquela celebração judaica eram simbólicos, figuras daquilo que Jesus, o Messias, deveria realizar, tornar real e verdadeiro. Como assim? Talvez a pergunta que todos nós nos façamos. A libertação da escravidão do povo hebreu era símbolo da verdadeira libertação, redenção, salvação do gênero humano que pecou em Adão e Eva. Jesus veio libertar-nos dessa situação, trazendo-nos a vida nova da graça, resgatando-nos com seu próprio sacrifício na cruz. E o Cordeiro Pascal? Era a figura, o símbolo do verdadeiro Cordeiro, Cristo Jesus, que deveria ser imolado, sacrificado por nós. E Jesus quis completar a realização do Cordeiro simbólico dos judeus. E Jesus quis também tornar-se comida, alimento, tornar-se uma refeição, como acontecia com o Cordeiro Pascal judaico nas vésperas da passagem Páscoa. Jesus quis fazer algo inacreditável, novo,
perpetuar o seu sacrifício cruento e sangrento da Sexta-feira Santa, perpetuá-lo não de um modo sangrento como naquela sexta-feira, mas que não deixasse de ser o mesmo sacrifício, e que fosse ao mesmo tempo uma refeição, onde ele, o Cordeiro sacrificado, se tornasse também alimento. Só ele mesmo, em seu imenso e infinito amor, poderia bolar uma coisa dessa. Daí ele usa o pão e o vinho. Converte a substância do pão e do vinho em seu corpo e sangue. O mesmo corpo e o mesmo sangue visíveis na cruz, invisíveis na Eucaristia, ficando visíveis somente as aparências do pão e do vinho. É o mesmo sacrifício da cruz, e reatualizado agora no altar. Altar que ao mesmo tempo se torna meta e mesa da refeição. O mesmo sacrifício da cruz, o mesmo Cordeiro Pascal, aí presente de modo sacramental, misterioso, mas real e verdadeiro, que alimenta a nossa fé, a nossa esperança e a nossa caminhada. Vi o cálice sagrado com o sangue de Jesus, e de dentro desse mesmo cálice subia majestosa Eucaristia. Em tua presença eu me sinto um mendigo sentado à mesa de um rei, e sem ter como pagar. Amados irmãos e irmãs, Mysterium Fidei, mistério da fé, que se apresenta a todos nós. Sim, a Eucaristia é um mistério, como é o mistério da Santíssima Trindade, o mistério da encarnação, morte e ressurreição de Jesus. Mistério porque não podemos explicá-lo cientificamente. Exame químico nenhum vai comprovar que após a consagração eucarística já não existe mais pão nem vinho, pois as aparências físico-químicas continuam as mesmas: tamanho, cor, cheiro de pão e vinho. O que nos dá a certeza da presença de Jesus Cristo na Eucaristia é tão só e unicamente a fé que carregamos, que trazemos. E a fé é um conhecimento que adquirimos, não pela constatação experimental da coisa, mas pela informação, pela revelação que alguém me faz da coisa ou do acontecimento. É uma questão de credibilidade e de confiança que temos na pessoa que nos revela tal coisa. Aí nós imaginamos de que esses primeiros passos sempre damos na catequese. E a primeira catequese começa com os nossos pais, na família, que são os nossos primeiros catequistas. Por isso, na Eucaristia, assim como em todos os mistérios de nossa religião, nós os aceitamos, não porque os entendemos e os comprovamos, por qualquer ciência, mas porque confiamos em quem nos revelou esses mistérios. Esse alguém tem credibilidade junto a nós, ainda mais quando sabemos que esse alguém, que é o próprio Deus, não se engana, nem tem interesse em enganar-nos. E mais ainda,
quando esse alguém deu provas irrefutáveis de que nos ama e quer nosso bem. O nosso ato de fé na Eucaristia, por exemplo, não se dirige diretamente àquilo que nos é revelado, mas à pessoa que nos revela. Pouco importa se eu entendo ou não a coisa. O que importa é saber quem me revelou. No mistério da Eucaristia, portanto, nós não podemos entender como é que Cristo está presente sem ocupar espaço, sem ser visto. Isso seria a essência do mistério que não posso entender. Mas o que eu entendo é a existência do mistério. Ele existe porque alguém me revelou, e eu aceito esse alguém que me revela o mistério. Abandono-me com toda a credibilidade e confiança a esse alguém, isto é, fé. Depois, claro, vem a vivência dessa fé. E a vivência dessa fé se prova através da experiência na vida de comunidade. Depois, por ela me comprometo, compromete a minha vida, entrego a minha vida. Daí é que eu devo ser coerente, vivendo de acordo com o que creio. Eis aí, Eucaristia e coerência. Meu desejo também era com ele ser ser um só coração, meu Senhor. Mesmo sangue nas veias, Senhor. Estando unido a ti, esqueci-me de mim. Conceder que eu fique eternamente assim. Jesus disse e realizou mesmo. Se a fé se baseia no que foi dito e revelado, onde e como Jesus falou a respeito da Eucaristia? É fácil demonstrar isso, pois a Eucaristia é uma das verdades que Deus fez questão de deixar bem claro na Bíblia. Já no Antigo Testamento, como vimos, há vários símbolos, figuras, prenunciando a Eucaristia, o maná no deserto, o sacrifício de pão e vinho de Melquisedeque, o cordeiro pascal. No Novo Testamento, um ano antes da realização e instituição da Eucaristia, Jesus faz a promessa dela. Está em João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. Jesus multiplica os pães como prévia da promessa clara que iria fazer logo mais. Na noite do mesmo dia, Jesus passa um susto nos apóstolos que estavam no mar pescando. Aparece-lhes andando sobre as águas. Dava-lhes a entender que ele tinha o poder para dar ao seu corpo propriedades, qualidades que o nosso corpo por si não tem. Ainda mais quando aquele corpo de Jesus tivesse as propriedades de um corpo ressuscitado. Certamente fugiria a todas as leis da física e da química e poderia caber numa hóstia. Mas a promessa claríssima da Eucaristia está mesmo em João, versículo 6, capítulos 35 a 69, precedidos pelos versículos 22 a 34. Aí Jesus disse: Eu sou o pão da vida. Bem, os ouvintes certamente entenderam que a doutrina, a mensagem, o evangelho de Jesus era como um pão que alimenta. Mas Jesus não queria dizer só isso, não.
pois ele declara com todas as letras: o pão que eu darei é a minha carne. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Nessas alturas, os ouvintes começaram a murmurar e talvez pensasse que Jesus estivesse ficando biruta. Desculpem a expressão. E diziam: como pode ele dar-nos a comer a sua carne? Ora, se Jesus quisesse dizer outra coisa, como por exemplo, minha carne é uma doutrina, poderia ter dito, mas não. Ele insiste: minha carne é verdadeiramente uma comida, meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Foi então que diz o Evangelho: a grande maioria dos discípulos foi embora. Não podia acreditar no que ouvia. E o que acontece? Jesus deixou clara a promessa da Eucaristia: darei minha carne para ser comida e meu sangue para ser bebida. Quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue não terá a vida eterna. Como vimos, grande parte dos ouvintes o deixou, pois não queria acreditar. E Jesus repete uma meia dúzia de vezes essas palavras: não volta atrás. Aliás, se Jesus quisesse dizer outra coisa, se estivesse fazendo só uma comparação, como se sua doutrina fosse comparada à comida e bebida, ele, como fizera outras vezes, teria chamado de volta a turma e iria dizer: esperem aí, vocês não entenderam? Eu quis dizer outra coisa, mas não. Ele confirma as suas palavras, e tanto assim que diz aos 12 apóstolos que ainda permaneciam em sua presença: e vocês, querem ir também? Pode ir. Jesus estava disposto a sacrificar as 12 colunas. O apostolado dos 12, que vinha preparando há uns 2 anos, estava disposto a mandá-lo todos embora e começaria tudo de novo, mas não voltou atrás. Ou aceitavam a promessa e a verdade sobre a Eucaristia, comer sua carne e beber seu sangue, ou podiam ir embora todos. Aí que eu acho formidável, né? A doutrina está aí, a religião está aí, a nossa fé está aí. Olha, quem tem ouvidos, ouça. Jesus sempre usa essa expressão no Evangelho. Da mesma forma, nós devemos fazer. Olha, seguir o Cristo com a atitude de cristãos na maturidade não é para todos. Há muitas pessoas que seguem, mas vivem a experiência do jovem, né? Deixa eu ir primeiro enterrar meus pais. Deixa eu fazer isso. Deixa eu fazer aquilo, né? Estão presos a muitas coisas do mundo. Então nós dizemos que são pessoas que estão ali, talvez por mero ato social ou por questões políticas aparentes de convivência, de comportamento, de aparecer, um trampolim para candidaturas, um trampolim para outros passos que querem dar na sociedade, e aí mostra um serviço, mas há outros tantos que são conscientes. Aí é que Pedro, sempre o nosso querido Pedrão, o chefe do bando, adianta-se em nome de todos, faz uma primeira profissão de fé na Eucaristia: Senhor, para quem iremos se a gente sair daqui? Só tu tens palavra de vida eterna, e nós acreditamos. Eita, Pedrão! Formidável, hein? Que homem de fé simples, humilde e inabalável, apesar de todas as fraquezas. Eis aí o que deve marcar a nossa fé: simplicidade, humildade e uma fé inabalável,
apesar das nossas grandes fraquezas. Muitos ouvintes, é claro, entenderam. Comer a carne e beber o sangue de Jesus, num sentido grosseiro, como se devessem morder Jesus e mastigá-lo, bebendo o seu sangue. Mas Jesus já dera a entender que se tratava do seu corpo verdadeiro, sim, mas ressuscitado. Isto vos escandaliza? E se virdes o Filho do Homem subir onde estava anteriormente? O Espírito é que dá a vida, a carne, essa que se morde, não serve. Claro que Jesus falava do seu corpo ressuscitado, falava de um mistério que somente a fé nas palavras de Jesus, podem nos fazer aceitar a Eucaristia. Então é uma questão de fé. Todos nós precisamos acreditar. Por isso, nós vamos, no próximo bate-papo, conversar um pouco, um ano depois da realização dessa Eucaristia, Maria e a Eucaristia, amor em 3 dimensões, e por que o nome missa? Eis aí a proposta para os nossos próximos bate-papos daqui para frente sobre a Eucaristia. Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dados a todo momento. Que beleza esta essência da Eucaristia, que nos impulsiona a dar graças, a dar provas da nossa fé, a adorarmos o Cristo na Eucaristia e a vivê-lo nos nossos relacionamentos, na família, na comunidade e na sociedade. Que Deus nos abençoe e nos ilumine cada vez mais em nossa caminhada de fé. Jesus, o Filho da Rainha, Jesus, rosto divino do homem, Jesus, rosto humano de Deus, Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo, Jesus, o Filho da Rainha, Jesus, rosto divino